Pai do Senhor Jesus, povo lindo, Deus abençoe você, a sua casa, os seus planos, os seus projetos. Iniciando o vídeo para esse canal, desde já louvo a Deus alcançado por esse vídeo. Perdoe barulho, perdoe pelo último vídeo ter saído baixo, o volume. Realmente eu preciso rever essas coisas, desconsidere, porque eu iniciei agora, então eu não sei mexer muito nessas coisas. Mas eu garanto para vocês que vai melhorar daqui para frente. Tá bom? Vou tentar dar o meu máximo. Esses barulhos também desconsidere, né? Sou mãe de 3 crianças. Então, assim, para gravar, eu preciso gravar e eles sempre vão estar em casa. Então, desde já, se acostumem com esse barulho de criança, né? Porque eles também fazem parte de tudo isso que está acontecendo para a glória do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E ele está no livro de Salmo. Salmo é o 139. O salmista, ele tentou falar com suas palavras a onisciência e a onipotência de Deus na vida do salmista. E assim ele também é na nossa vida, né? Ele é presente em tudo. Então vamos ler alguns do verso 1 até o 6. Esse Salmos ele é bem extenso, mas iremos meditar nesses versículos que eu vou estar lendo aqui com vocês. Se você tem no momento um exemplar da Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia para você ler junto comigo, tudo bem, mas senão eu vou ler aqui também para você, tá bom? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E esse salmo, quem escreveu esse salmo, quem cantou esse salmo foi Davi, que por certo eu amo ler, meditar na história de Davi. Por quê? Porque ele tinha um temor a Deus, ele não tinha medo das circunstâncias, ele não tinha medo das adversidades que acontecia, porque ele tinha um contato com Deus. E assim é nas nossas vidas. O nosso contato com Deus é o que vai fazer diferença de como a gente encara os desafios todos os dias, né? E Davi, ele conseguia resolver as questões dele. Quando ele pecava, quando ele errava, ele se aproximava mais ainda de Deus, pedia a misericórdia de Deus e ele obtinha a misericórdia de Deus e ele agradecia a Deus por ter aquela misericórdia para com a vida dele. Quantas vezes Deus livrou Davi da espada, né? Que se você meditar, se você parar, meditar, não ler, meditar na história do rei Davi, você vê que é uma história maravilhosa. E tem muito o que ensinar para nós. Vamos lá. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou ler o verso 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista que foi rico em palavras, louvado seja o nome do Senhor. Ele está o tempo todo falando da dependência dele de Deus, da presença de Deus, está o tempo do Senhor, que Deus esquadrinha o andar e o deitar dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus está presente em todo momento que o salmista, né, todo momento do dia a dia, do cotidiano desse salmista. Porque tão grande é o cuidado de Deus com ele que os inimigos dele não conseguem ceifar a vida dele, porque Deus está com ele o tempo todo. E o nosso Deus, ele não nos deixa em momento nenhum Deus nos deixa desamparado. O homem muitas das vezes nos desampara, ele nos abandona, ele nos critica, nos julga diferente. Deus, ele nos conhece, ele nos conhece no mais profundo. Aqui o salmista diz que antes dele, das palavras vinham à sua boca, Deus já conhece a todos, porque Deus sonda os pensamentos dele. Muitas das vezes você está pensando algo que você, imediatamente você entende que esse pensamento não procede de Deus, que você não quer que esse pensamento se prolongue na sua mente. Então você decreta, está repreendido em nome de Jesus, eu não quero pensar nisso. Porque há uma guerra, há uma batalha todo instante no mundo da nossa família, para destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. E se não for realmente a presença de Deus, né, que nos guarda, que nos livra, né, desses ataques, infelizmente a gente chega a perecer. Repreensão do Espírito Santo, porque a gente não conhecia a Cristo, não conhecia o Evangelho. Então, tá aí uma diferença também das pessoas que não têm o temor a Deus e das que têm. Porque o salmista diz aqui que Deus sonda e conhece ele. Deus sonda. O que é sondar? É conhecer profundamente. E o salmista, ele é rico em palavras quando ele diz aqui, ó: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse salmista, ele estava agradecendo a Deus, né? Ele estava expressando o cuidado de Deus com a vida dele. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu subir ao céu, se eu chegar a morrer, eu estou contigo, Cristo. Aleluia. E ele diz mais: para onde fugirei da tua face? Aleluia. Porque uma coisa é você fugir, muitas das vezes, de você mesmo, ou até mesmo de alguém. E outra coisa é você tentar fugir de um Deus que tudo vê, que tudo contempla, que tudo faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. E o salmista, ele fala, e com muita alegria, acredito que com muita alegria, com muita satisfação, ele fala que Deus está presente todo o tempo com ele. Quantas das vezes no nosso dia a dia surge circunstância, surge adversidades em que a gente questiona se Deus está conosco. Quantas vezes? Quantas vezes a gente entende que só a mão de Deus é que pode nos livrar naquele momento. Certa manhã eu fui para o trabalho. Para quem não me conhece, eu trabalho. Aqui também é o meu trabalho, para a glória do Senhor. Mas eu tenho um trabalho extra e eu vou para o trabalho de bicicleta. E contar essa experiência vai ser algo muito bom. Hoje eu me lembro como uma experiência. Mas no momento lá foi aflição. Foi aflição. Hoje eu lembro como um exemplo do cuidado para a glória do Senhor. Eu ia para o trabalho de bicicleta e eu saio da minha casa na bicicleta e já vou orando ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor, que eu tenho
me dado essa oportunidade. Eu vou pedalando na bicicleta e muitas das vezes vou louvando ao Senhor. Sempre pela manhã eu gosto de louvar. Então eu ia louvando ao Senhor. Eu senti uma paz, um refrigério, uma coisa tão maravilhosa. E continuei seguindo o meu caminho, pedalando, louvando ao Senhor, atenta à contramão, os carros, tudo, porque a gente anda numa via de ciclista e também pedestre, né? Aqui e acolá vê um pedestre que passa, a gente tem que parar, a gente tem que respeitar, né, as pessoas. E o que é que acontece? Quando eu vou chegando próximo ao meu trabalho, tem uma ladeira, né, uma pista que é uma ladeira. E eu tenho que descer, eu já até filmei aqui, tem vídeo no canal, né, no momento em que eu tô descendo de bicicleta. Quando eu vou descendo de bicicleta, um cachorro atravessou a rua, bem pertinho. Pessoal, na hora eu fiquei preocupada. Pra você ter ideia, o cachorro era bem minúsculo, cachorrinho pequenininho. Abriram o portão da garagem e o cachorro correu para a pista. Louvado seja o nome do Senhor que não vinha carro na hora, mas vinha eu de bicicleta. Acredito que se fosse carro tinha batido, né, no bichinho, no animal. Mas o que aconteceu? Eu parei a bicicleta bem no topo, assim, bem no momento em que a bicicleta ia pegar aquele embalo, né, descer a ladeira. Pessoal, quando eu freiei com tudo, eu só fechei os olhos e entreguei para Deus. Eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Já fechei os olhos e imaginei, vai acontecer um acidente. Na minha cabeça, eu imaginei assim, que a bicicleta tinha capotado, né, porque eu freiei com tudo. E se eu descesse, se eu chegasse a bater naquele animal na velocidade que a bicicleta ia descendo, ele tinha machucado o bichinho. Então eu freiei com tudo essa bicicleta e eu só entreguei nas mãos do Senhor. Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, eu não sei o que me aguarda. E acabou, pessoal, que quando eu freiei com tudo, realmente eu me machuquei meu joelho, machuquei. E o que aconteceu? Eu disse: Senhor, pior poderia ter sido. O animalzinho correu pro outro lado, e daí a dona já veio correndo também. Em seguida, a dona também não olhou se vinha carro, se vinha moto, quem é que vinha passando, nada. Ela saiu louca, desesperada para pegar o animalzinho, né? E daí o que é que aconteceu? Eu me machuquei, né? Cheguei a cair assim, caí da bicicleta mais asfalto, caí já na parte da calçada mesmo. Mas não foi um tombo grande. Eu imaginava que ia ser um tombo muito grande, que eu ia me machucar muito. Mas o que aconteceu? Eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado de Deus. Porque a circunstância ali não era boa para mim, não era boa. Então eu vi um cuidado de Deus. Machuquei meu pé, caí, foi um tombo razoável, não me machuquei tanto. O animalzinho pôde voltar para casa e a dona, abraçada com ele, deu para mim, agradeceu por eu não ter machucado o cachorrinho, me ajudou também, me levantou, pegou água lá, friazinha água gelada, né, para lavar meu pé. E pronto. Eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Assim, foi simples, né? Não foi algo muito sério, graças a Deus que aconteceu. Mas podia ter acontecido. Podia ter vindo carro, moto, como várias vezes já ia para o trabalho e carro, moto passa por cima, assim, na bicicleta. Realmente é bem complicado que a gente vem de bicicleta ali pedalando bem devagarzinho e passa aquele carro, aquela moto, numa rapidez próxima a nós, chega a dar aquele frio. Ali você até fica meio na bicicleta, você consegue imaginar, tipo, nossa, passou um fino de mim. Mas eu vejo o cuidado de Deus. Nessas coisas eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo quanto Deus tem me livrado e eu aprendi a orar. Depois desse dia eu comecei a orar: Senhor, muito obrigado pelos livramentos que os meus olhos viu e pelos que os meus olhos não conseguiam enxergar. Porque eu vi a mão de Deus ali. A circunstância era fatal. Eu podia ter batido a cabeça no meu fio. Como eu já vi casos de pessoas que a queda foi simples, mas lamentavelmente chegou a falecer. Eu já vi situação em que as pessoas ficaram numa situação bem debilitada mesmo,
devido a quedas e tombos, né, em ladeiras de bicicleta, de carro, de moto. Então, assim, adorando ao Senhor, até que meu patrão disse: nossa, tu tá aí louvando a Deus, tá aí alegre. Nossa, eu tava alegre por quê? Porque quis Deus me livrar mais uma vez de uma tragédia, talvez, mas eu vi com os meus olhos o cuidado de Deus na minha vida. E assim Ele faz também na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes os teus olhos viram o livramento e quantas vezes os teus olhos não viram o livramento, mas ele ocorreu, porque Deus, ele age da forma que ele quer, no tempo dele, do jeito que ele quer. Não é do nosso jeito. Mas devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Esse salmista, ele estava lá, ele estava dizendo para Deus: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E assim eu e você devemos ter essa convicção, essa certeza que Deus nos conhece. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Todos os dias Deus está provando os nossos pensamentos, né? Ele tá provando o nosso coração. Ele sabe o que tem dentro de mim e de você. Ele sabe o que presta, o que não presta, o que é para ficar, o que é para ser removido. Ele sabe todas as coisas, mas você também precisa reconhecer e entender que o cuidado de Deus conosco é 24 horas, cuidado no nosso falar, para que não venha sair palavras torpes, para que não venha sair palavras de maldição, para que não venha sair palavras, né, que não agrada a Deus e que machuca o próximo, porque as palavras, ela tem poder tanto para o bem como para o mal. Todo mundo conhece isso e é muito real. Então é sobre isso. Deus conhece a mim, Deus conhece a ti, Deus sonda os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, seja abraçado pelo Espírito Santo, seja edificado por essa palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fui. Paz, Senhor.